Olá, meu nome é Tatiane Viola, sou mestranda do programa de mestrado acadêmico de Direito do Centro Universitário Internacional Uninter. O trabalho que apresento hoje se intitula Entre a Norma e o Poder, Origens Políticas e Financeiras do Controle Estatal no Brasil Imperial. Ele corresponde ao núcleo da minha dissertação de mestrado. Atualmente está em fase de desenvolvimento. O que apresento aqui, então, são alguns resultados parciais de uma pesquisa que está em andamento. O objetivo central da pesquisa é analisar o processo de formação e as origens políticas e financeiras do controle externo das finanças públicas no Brasil Imperial, com um recorte do período de 1808 a 1840. Por controle externo, então, entendemos o conjunto, né, de mecanismos institucionais que permitem verificar, de forma independente do Poder Executivo, a regularidade da arrecadação e da aplicação dos recursos públicos. A hipótese central que conduz o trabalho é de que o modelo fiscal formado no período joanino, baseado sobretudo nas receitas alfandegárias e na forte concentração do poder executivo, ela manteve-se aí ao longo de todo o império, né? Mesmo diante aí das propostas e das reforma liberal, ela tornou-se aí a questão tornou-se um traço aí estrutural do Estado brasileiro. A relevância do tema, ela está em compreender as raízes históricas da fragilidade do controle estatal no Brasil, cujos dilemas, inclusive atuais, né, revelam aí uma persistência, né, de impasses na relação entre o Estado, a sociedade e a questão das elites econômicas. Para isso, então, o trabalho ele articula referenciais complementares, né, de Douglas North, né, mobilizamos aí o conceito da dependência de trajetória, né, de part dependence, para entender por que os arranjos fiscais ineficientes se perpetuaram e se perpetuam quando atendem aos interesses de grupos dominantes, né. De Davi Ricardo, contrastamos racionalidade da economia política clássica com a prática fiscal imperial, marcada pela tributação sobre o consumo e o comércio em detrimento da riqueza fundiária. De Frederick Engels, recuperamos a crítica também do livre comércio, que denuncia como o discurso liberal de progresso ele ocultava as relações de dominação. Essa leitura, né, que ajuda a iluminar aí também a questão do Tratado do Comércio e Navegação com a Inglaterra, 1810. Também utilizamos o Volckemer e o Lynch, que contribuem para situar aí o perfil liberal conservador das instituições jurídicas brasileiras e as especialidades do liberalismo monárquico aí do período. Metodologicamente, adotamos uma abordagem histórico-institucional, combinando aí a análise das fontes primárias, né, que seriam entre elas aí os anais do Senado e da Câmara, os debates parlamentares, né, a Constituição de 1824, também a Lei de 4 de outubro de 1831, né, que vem trazer a instituição do Tribunal do Tesouro Nacional, e os registros de Liberato Castro Carreira, né, e as revisões aí da historiografia sobre o tema, né. Os resultados, eles confirmam a hipótese central. A transferência da corte portuguesa em 1808, ela lançou as bases de um aparato estatal já marcado, né, por contradições, né? Há uma transplantação institucional, né? Instituições formalmente modernas, mas orientadas também à extração de recursos, né, à manutenção de certos privilégios, né, na corte aí, imperial brasileira. A Carta Régia de 28 de janeiro de 1808, ela estabeleceu a dependência das receitas alfandegárias, né? Padrão aí que atravessaria todo o período imperial. Os tratados de 1810 com a Inglaterra, elas aprofundaram essa dependência, né? Institucionalizando
uma assimetria de tarifas, né? Tanto que para o comércio alfandegário aí a tarifa ficou de 15% para os produtos britânicos, 16% para os produtos portugueses e 24% para os demais países, né? O que acabou subordinando aí também a fiscalidade aos interesses externos. A independência de 1822, aí ela não representou, então, uma ruptura total com as estruturas, né, que vinham do período joanino, né, essa continuidade da burocracia, do sistema tributário e das práticas patrimonialistas do antigo regime, configurou, né, o que o Alckmin vem chamar de perfil liberal conservador. É um formalismo jurídico de inspiração europeia imposto sobre uma estrutura colonial. Os debates posteriores aí à outorga da Constituição, 1824, os debates parlamentares de 1826, eles evidenciam com clareza aí uma contradição, né, evidente do sistema. Uma Constituição que com ideais, né, liberais, previsão de direitos, de limitação do poder, né, mas também com a previsão do poder moderador, né, e dificuldades na efetivação, né, desses direitos, da limitação do poder imperial, poder executivo, né, poder do Estado. O Marquês de Barbacena, né, senador na época, um dos parlamentares, denunciou que os próprios ministros, né, o próprio ministro em questão da Fazenda, ele arrecadava, ele pagava e aprovava as próprias contas, né? Seria uma concentração que tornava impossível qualquer forma de controle efetivo das contas públicas, né? Já o Marquês de Iambupe, né, ao resistir aí à reforma, ele revelou o temor de que um órgão independente limitasse realmente as prerrogativas do executivo, né? E, curiosamente, em 1830, o próprio senador Barbacena, né, que havia denunciado essa questão aí que o próprio ministro arrecadava, pagava e aprovava as contas, ele havia denunciado como monstruosa a forma com que isso ocorria, né? Então, em 1830, ele passa a ser ministro da Fazenda e apresentou uma proposta. Ele apresentou uma proposta que reproduzia a lógica que antes ele criticava. Um tribunal do Tesouro presidido pelo ministro da Fazenda, com todos os membros, mesmo assim, nomeados pelo imperador, né? Foi o que resultou na lei de 4 de outubro de 1831. Ela criou formalmente o Tribunal do Tesouro Público Nacional, mas manteve o ministro como seu presidente, perpetuando exatamente a concentração que a reforma pretendia superar. Então, trazendo o que destaca Nor, as instituições, ele cita que as instituições elas não são criadas para ser socialmente eficientes, né, mas para servir aos interesses de quem detém o poder da barganha para criá-las. É uma questão que fica para reflexão, né? Então, as considerações finais, né? Então, concluímos até o momento, né, que a ausência de um órgão autônomo de fiscalização financeira no Brasil imperial ela não foi por uma questão técnica, né, nem acidental, mas realmente estrutural. O arranjo construído pela aliança entre o poder aristocrático, a coroa e também as elites agrárias locais, né, simplesmente não comportava nenhum mecanismo capaz de limitar o acesso aos recursos públicos. O liberalismo constitucional de 1824 ele anunciava o controle das finanças, né, trazia esta previsão, mas não criou condições para que elas de fato existissem, né? As reformas do período regencial, na década de 1830, elas modernizaram, né, a organização das finanças públicas, foi um grande avanço, né, um passo muito grande, mas não alteraram o problema, o plano de fundo ali, né, a questão de fundo que era o governo, né, imperial aí que continuou concentrando em suas mãos o controle sobre as fontes de arrecadação. Então, a criação de um órgão verdadeiramente independente para fiscalizar
as contas públicas, ela foi repetidamente adiada, né? E só veio posteriormente com a proclamação da República, revelando aí que o Império ele não esteve disposto a abrir mão do controle, né, dos próprios gastos, né, o controle dos recursos públicos, né, e reconhecer esse caráter histórico e político também dessas instituições é uma condição, né, necessária aí para compreendermos, inclusive, os dilemas contemporâneos aí sobre o controle estatal do Brasil. Agradeço a todos pela atenção.